Mas tem gente, irmão, que é tão soberbo, que está com a mão atrofiada, que está com a vida atrofiada. Mas se Jesus passar 10 vezes na frente dele, ele não é capaz de dizer: Senhor, eu tiro a minha mão que estava escondida para te mostrar. Olha aqui onde é a minha ferida. Olha aqui onde é a minha dor. Olha aqui o que está seco na minha vida. Feridas encobertas vira podre, vira carniça. Mas feridas expostas vira restauração e cura. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 6 e o versículo é o 6. Deus abençoe vocês. Aconteceu que em outro sábado, quando? Outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Fala e não te calas nesta noite. Nós declaramos que o Senhor tem o que eu não tenho, e o Senhor pode o que eu não posso. Por isso eu me escondo atrás da tua cruz e declaro que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode sentar. Meus irmãos, meus amados, sua atenção é preciosa para mim. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deixe-me lhe falar algo. Nós estamos diante de um texto onde Jesus está entrando na sinagoga. E quando li esse texto algumas vezes, muitas coisas nesse texto me chamam a atenção. A primeira delas é que num sábado passado, Jesus também entrou e passeou entre searas. Ele também entrou num ambiente onde pessoas estavam ali para que pudesse as alimentar. Está escrito que Jesus passava pelas searas. Jesus colhia, os seus discípulos colhiam e comiam espigas. E Jesus estava andando, Jesus estava caminhando com os discípulos. E é bem verdade que Jesus aqui está fazendo algo. Jesus, ele está, quando se fala no texto sobre colheita, sobre plantio, sobre seara, está falando de campo, está falando de obra, está falando de... Jesus está realizando uma das suas obras. Jesus está fazendo aquilo que veio para fazer. No meio do... Enquanto Jesus está fazendo o que era para fazer, a Bíblia vai dizer que os fariseus disseram que o que Jesus estava fazendo não era lícito, porque aquele dia era um dia de sábado. E eles questionavam com Jesus se o que Jesus estava fazendo estava correto. Mas eles não estavam questionando para aprender. Eles estavam questionando porque já sabiam, achavam que já sabiam. Então nós podemos observar que Jesus os ensina. E está escrito que Jesus toma a palavra enquanto eles estão falando: olha, está errado isso que vocês estão fazendo. Porque a palavra deles é: o que vocês estão fazendo está errado. O que vocês estão fazendo não pode ser feito. E Jesus olha para eles e diz assim: mas vocês nem sequer leram o que Davi fez quando teve fome com seus companheiros? Nem sequer vocês meditaram nas escrituras para saber se o que nós estamos fazendo é certo ou se o que nós estamos fazendo é errado? Vocês estão falando de uma coisa que vocês não conhecem. Olhe para cá, meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite. Deixe-me dizer uma verdade aqui. Geralmente, as coisas que nós mais julgamos, as pessoas que nós mais julgamos, são as pessoas e coisas que menos conhecemos. Quando eles estavam falando, parece que eles sabiam do assunto. Mas quando Jesus olha para eles, Jesus diz: vocês estão falando de uma coisa que vocês nem leram. Vocês estão falando de uma coisa que vocês nem estudaram. Vocês já estão emitindo um juízo de valor.
Vocês já estão dizendo que isso é errado sem nem saber qual o parâmetro de vocês para dizer que isso é errado. Aí Jesus diz, o parâmetro, se estivesse errado, era a palavra, era ler a palavra. Então vocês nem conhecem, vocês nem sabem, mas já estão dizendo que é errado. Você sabe que quando um juiz vai julgar uma causa, você sabe por que muitas vezes a gente diz assim, demora muito, é ou não é? Mas sabe o que ele faz? Ele lê a peça, ele lê a história, ele lê a causa, ele lê quem é a vítima, ele lê quem é o acusado, ele lê quem está, ele lê e ele depois de ler, ele lê novamente, depois de ler, lê novamente. Por que essas coisas levam tempo? Porque não dá para conhecer hoje e definir hoje. Conhecimento não é algo que você tem em uma vista só, em uma impressão. Quando você diz eu conheço alguém, é porque você já tem um tempo com a pessoa. E a nossa geração, um dos problemas da nossa geração é conhecer uma pessoa hoje, já dizer essa pessoa é assim, mas você nem conhece ainda. Então o que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus é, vocês estão falando do que não conhecem. Só que o que eu acho maravilhoso de Jesus é que Jesus, ele quer e deseja ser conhecido. Jesus não proíbe ninguém de o conhecer. Pelo contrário, ele mandou o profeta escrever em Oséias, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a questão desse texto aqui, não é que eles não conhecem as pessoas, é que eles não conhecem Jesus. E tem muita gente que não conhece Jesus, que não medita na palavra de Jesus, que não lê as Escrituras e diz que o que Jesus determinou está errado. Mas que parâmetro é esse? Como é que você diz se está errado se você nunca leu o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é a boca de Deus falando. E esse livro é o único livro que o autor se faz presente na hora da leitura. Esse livro é o único livro que quando você lê, ele está presente porque ele quer se relacionar com o homem. Em João no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Ele não disse que enviou o seu Filho para todo mundo. Ele disse que enviou o seu Filho para quem crê. E só crê quem tem relacionamento. Só crê quem quer conhecer Jesus, como nós cantamos. Só crê quem diz assim, o que eu sei não é nada perto do que Jesus sabe. Então eu quero aprender de Jesus. Eu quero viver o que Jesus tem para mim. Sabe por quê? Porque só pode dizer se é ruim se você prova. É por isso que Jesus olha para a mulher e diz, como eu sei a água que eu tenho, eu sei de uma coisa, se você tomar dessa água, nunca mais você vai se arrepender. Porque Jesus sabe a água que dá. E a água que Jesus dá sacia a sede. E não essa sede que nós tomamos água, daqui a pouco a boca está seca. Não. É uma sede que está dentro da alma. Que muitas vezes quer ser saciada com coisas. Que muitas vezes quer ser saciada com momentos. Mas a Bíblia diz que tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. Em momentos que as pessoas têm de prazer. Medita comigo, que prazer é esse que só dura 2 segundos? Que prazer é esse que só dura alguns minutos e no outro dia traz remorso, traz consequências? É por isso que Jesus olha para os fariseus e diz assim, vocês estão falando do que vocês não conhecem. Então o primeiro conselho que eu tenho para te dizer nessa noite, se permita conhecer Jesus. Se permita conhecer a palavra de Jesus, para depois tomar o seu juízo de valor. Para depois dizer que não presta. E eu tenho ouvido, desde quando eu era criança, eu nasci e me criei no Evangelho, graças a Deus. Mas desde quando eu ouvi, desde quando eu cresci, eu sempre escuto pessoas insatisfeitas em relação a conhecer Jesus em um ponto. E eu paro para escutar eles assim, eu não estou satisfeito não, pastor. Eu digo, eita, ele vai falar alguma coisa que não gostou. Aí eles dizem assim, por que eu não conheci esse Deus antes? Por que eu não servia a esse Deus antes?
Por que eu não me permiti abrir o meu coração e deixar Jesus entrar, para que Ele possa fazer morada? Aí a palavra de Deus nos ensina que Jesus, no capítulo de número 6 e verso 6, está entrando na sinagoga. Se Ele está entrando na sinagoga, significa que Ele está saindo de um lugar. E se eu disser para você que Jesus não está entrando em todos os ambientes, que Jesus não está entrando em todas as casas. Ah, pastor, Jesus sabe que Ele está aqui, ó, do meu peito, é meu amigão aqui. Será que Ele sabe mesmo? Porque a Bíblia diz que não é pelo que Ele sabe. A Bíblia diz que se o amamos, vivemos os seus mandamentos. Se o amamos, conhecemos a sua palavra. Porque Jesus não quer um amor de boca. Existia um povo que estava levantando as mãos e cantando na Bíblia. Aí o profeta Isaías escreve: esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando na sinagoga. Mas está escrito no versículo que lemos, que quando Ele entra, Ele começa a ensinar. E eu digo para você, o ambiente que Jesus está saindo é um ambiente onde tem pessoas autossuficientes. O ambiente onde Jesus está saindo é um ambiente onde as pessoas emitem juízo sem conhecer. O ambiente onde Jesus está saindo é um ambiente onde as pessoas dizem: não precisa não, eu já sei de tudo. Mas o ambiente que Ele está entrando é um ambiente que tem gente com fome e sede, não de comida, mas da sua palavra. É por isso que a Bíblia diz: Ele entrou e ensinou. Ele entrou e ensinou. Ele só pode entrar na vida de alguém que abre o seu coração para que ele possa ensinar, que se permite viver uma experiência e dizer: eu vivi até aqui do meu jeito, agora eu quero deixar Deus conduzir a minha vida. É por isso que a Bíblia vai dizer: Jesus entrou, mas eu vos digo, Jesus também saiu. E Ele saiu de um ambiente desse, onde se conhece, onde se sabe, onde se faz, mas não deseja se buscar o conhecimento de Deus. Pastor, como é que eu busco o conhecimento de Deus na minha vida? Primeiro, reconhecendo que Ele é Senhor de todas as coisas, e que sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Lá no livro de João, no Evangelho de João, diz que sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Ele é o verbo, Ele estava no princípio, Ele era Deus, Ele estava com Deus, e por causa dele foram feitas todas as coisas. Quando nós reconhecemos, é Deus que faz tudo. Quando nós reconhecemos, é Deus que levanta. Quando nós reconhecemos formandos, é Deus que me dá inteligência para que eu possa fazer a prova, ser aprovado e ter esse curso. Quando nós reconhecemos Deus, é o primeiro passo de entendermos que estamos aptos para aprender mais dele. Nós precisamos aprender mais de Jesus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento melhor com Jesus. Nós precisamos buscar mais Jesus. A Bíblia diz que Jesus está entrando na sinagoga e está ensinando. Você não vai ser alimentado espiritualmente por emoções. Eu sei que é bonito ouvir um louvor, mas o que nos alimenta é a palavra. É por isso que você precisa gastar tempo com a palavra. É por isso que no salmista, o capítulo 1 dos Salmos, o versículo 1 diz que bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada. Aí tem muitas pessoas que querem saber algumas coisas. Eu quero descobrir com pessoas sábias. A Bíblia diz que o homem mais sábio que existiu está aqui, e ele escreveu 3 livros na Bíblia, onde você pode ler e dizer: que sabedoria é essa? É dessa sabedoria que eu preciso aprender. Quem conheceu a mente desse Deus, ou quem lhe deu o conselho? Você já reparou que o homem só faz porque existe? E Deus é Deus porque Ele cria de onde não existe. Criar um móvel bonito desse é fácil, mesmo que eu e você não saiba trabalhar nele, porque a matéria-prima já existe. Eu quero ver o homem criar do nada, porque a Bíblia diz no Gênesis, no capítulo 1, que a terra era sem forma, a terra era vazia, mas Deus começou a colocar coisas na terra. A primeira coisa que Deus colocou foi luz. Ele disse: haja luz. Porque Deus não é um Deus que não se permite ser conhecido. Ele quer ligar a luz da tua alma. Ele quer ligar a luz da tua vida, para que você possa entender aquilo que você ainda não sabe.
Porque no ensino de Jesus existem pessoas que estão tão sedentas pelo que Jesus vai trazer, que eles querem ouvir. Jesus, tudo que eu preciso ouvir é o Senhor falando. Mas não é decidir o que Jesus vai falar. Não é determinar o que Jesus, o Senhor tem que falar isso. Não, Ele vai ensinar o que Ele quer. Ele vai falar o que Ele quer. Ele vai mostrar o que Ele quer. E nós precisamos estar submissos à voz dEle. Porque Ele disse, se são minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Se são minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Significa, reconhecem quando eu falo. Reconhecem quando eu estou ensinando. Reconhecem quando eu estou falando. A Bíblia vai dizer que Jesus está ensinando nesta sinagoga. Pois bem, naquele dia que Jesus está ensinando, existe um homem que está na sinagoga. E sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz assim, de novo ele entrou. Nesta sinagoga havia um homem que tinha a mão ressequida. Diga depois de mim, mão ressequida. Parece ser um problema pequeno, mas a mão que era ressequida desse homem, mão seca, ressequida significa seca. Sinagoga significa casa de oração. Representa a igreja para nós. Quando ele entra na casa de oração, ele percebe que dentro da casa de oração existe um homem que está com a mão atrofiada, seca, ressequida. Essa mão não consegue ter movimento. Interessante que a mão é a direita. E para o destro, a mão esquerda funciona. Ele consegue fazer tudo. Mas a mão direita, aliás, para o canhoto, a mão esquerda funciona. Mas para o destro, a mão direita é a mão da força. É a mão da decisão. É a mão da assinatura. É a mão que temos força. Expressamos a força, apertamos as mãos das pessoas na mão direita. Então era uma parte muito importante da vida desse homem. E essa mão, ela estava atrofiada. Mas sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não fala que eram os órgãos deles que estavam atrofiados. A Bíblia não fala que era o corpo dele que estava atrofiado. A Bíblia está dizendo era a mão. Só que era uma parte muito importante. E se eu disser para você que existem pessoas que estão caminhando normalmente, que estão andando normalmente, e tudo na vida deles aparentemente está bem, mas tem uma parte que está atrofiada. Tem uma parte que está seca. Tem uma parte que não tem vida. Tem uma parte que não consegue desenvolver, que não consegue fluir. Tem uma parte da vida que parece que está bloqueada, travada. Pastor, o que significa isso? Existem pessoas que são muito bons na área profissional. Existem pessoas que estão bem financeiramente. O problema dele não é o problema financeiro, mas o problema dele é o problema familiar. Quando ele chega em casa e entra na sua casa, ele não queria estar naquele ambiente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa casa, ela precisa ser o melhor lugar do mundo. A nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo. É aquele lugar onde você passa o seu dia inteiro trabalhando e você diz assim, meu Deus, está chegando a hora de eu ir para minha casa. Está chegando a hora de eu estar com a minha família. Tem gente que o que está atrofiado na vida dele não é a área profissional. Porque no profissional ele desenvolve bem, ele veste uma roupa bem, ele se comunica bem. E pelo contrário, para os de fora, ele é bom. Quando chega em casa para os de dentro, é que é ruim, é que é grosso, é que não fala direito. Mas para os amigos da rua, oh rapaz, que atenção, que coisa boa. O que é que você está precisando, rapaz? O que é que eu posso fazer por você, rapaz? Aí dentro de casa a esposa pergunta, quer o quê, mulher? É ou não é, irmão? Por quê? Porque ele está bem, só que tem uma parte que está atrofiada. Ele está bem lá fora, só que tem uma parte que não funciona. Ele está bem para as pessoas da sociedade, só que por dentro só ele e Deus sabe como é que está funcionando. Aí eu te pergunto, como é que está a tua vida hoje aqui? Sim, porque todos nós estamos arrumados aqui hoje, bem vestidos. Todos nós estamos com um sorriso. Talvez você se acostumou a estar triste e colocar um sorriso. Talvez você se acostumou a vestir uma boa roupa para esconder a roupa feia que está dentro. Talvez você se acostumou a falar bem, mas na verdade você queria era colocar para fora o que está dentro de você. Porque na vida desse homem não era tudo, mas existia uma área, e uma das principais, que estava seca. Mas o que eu quero dizer para você é que o Jesus que entrou na sinagoga, ele tem poder de restaurar todas as áreas da nossa vida.
Ele tem poder de alcançar todas as áreas da nossa vida. Ele tem poder de entrar onde o homem não pode entrar. A Bíblia diz que ele vai até a alma, na divisão da alma, entre juntas e medula. Existem exames que o médico só consegue saber se ele passar uma sonda, mas ele não consegue nem descobrir tudo. Deus não. Salmo 139 diz que Deus nos viu quando nós éramos uma substância informe. Sabe o que significa isso? Você pode não conhecer Deus, mas Deus conhece você bem direitinho. Você pode não saber nada acerca de Deus, mas Ele conhece tudo acerca da sua vida. E Ele está interessado nessa noite a restaurar todas as áreas da sua vida. Ele não te fez para andar com a mão esquerda boa e com a mão direita atrofiada. Ele te fez para funcionar em todas as áreas. Ele te fez para fluir em todas as áreas. Ele te fez para te abençoar em todas as áreas. Qual é a parte da sua vida que não funciona? Qual é a parte da sua vida que está seca? Qual é a parte da sua vida que não flui? Existem algumas coisas. Esse homem fez 3 coisas. Existem 3 atitudes que precisam ser feitas aqui nessa noite. A Bíblia diz que ele levantou, foi para o meio e estendeu a mão. Só. Diga depois de mim, levantou. Diga forte, você comeu. Se não comeu, vai comer já já. Diga levantou. Olha que coisa linda. Diga levantou, foi para o meio e estendeu a mão. Jesus está na sinagoga e Jesus diz: levanta, vem para o meio e estende a mão. Levanta, vem para o meio e estende a mão. Mas minha vida está atrofiada, pastor. Meus relacionamentos são atrofiados. Minha área, na minha vida, nessa área, está seco, não consegue fluir. Levanta. 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 Que o negócio vai começar a mudar. Pastor, o que é levantar? É o primeiro passo. Eu não tenho força de enfrentar tudo isso aí. Começa com o primeiro passo. Porque quando você estiver no primeiro passo, os outros passos você dará. É muita coisa. Eu não estou preparado para servir a Deus. Eu não estou preparado para esse negócio de crente. Eu não sei nem como começar. Por isso que você precisa dar o primeiro passo. Por isso que você precisa dizer: Senhor, eu quero começar. E como é que tem que começar? É conhecer, é começar a te conhecer. É te aceitando na minha vida. É te colocando como prioridade na minha vida. Eu quero começar. Não tem como vir para o meio se não se levanta. Não tem como conhecer se não dá o primeiro passo. Nessa noite você deu o primeiro passo, você veio à casa de Deus. Mas se permita viver os outros processos. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus disse: agora que você se levantou, vem para o meio. Porque ele estava na última cadeira. Ele estava atrás. Sabe o que Jesus está falando para você aqui nessa noite? Para de ser o último nas minhas coisas, no meu reino, na minha vontade. Para de ser o último em conhecer a Deus. Todo mundo conhece Deus, menos você. Para de ser o último em desenvolver um relacionamento com Deus. Para de ser aquele que se assenta lá atrás. Eu não estou falando isso geograficamente. Não é quem sentou lá atrás da igreja hoje, não. Eu estou falando espiritualmente. Para de ficar atrás, quando na verdade tem um lugar para você no meio. Isso significa o que, pastor? Distante de Deus você não vai conseguir, mas aproximado dele você consegue. Próximo a ele você vence. Próximo a ele você enfrenta as barreiras. O que Jesus não chega para ele e diz: vem que eu vou te curar, vem que eu vou te restaurar. Não, Jesus está dizendo: começa se aproximando de mim. Começa chegando perto. Para de viver uma vida de segunda a segunda do mesmo jeito. Segunda corda trabalha, terça corda trabalha, quarta corda trabalha, quinta corda trabalha, sexta corda trabalha, e sábado faz o teu lazer, domingo tira a tua ressaca, passa o dia para preparar para a segunda. Isso é a mesma rotina de sempre. Quebra isso, sai de trás e vem para o meio. Se aproxima, muda a tua rotina. Não faz as mesmas coisas, porque Deus quer fazer algo poderoso na tua vida.
Ele não estava acostumado a ir para o meio. E tem gente que nunca vai se aproximar de Jesus por causa de uma tradição, porque se acostumou a ficar atrás. Eu não quero não esse negócio de Jesus não, que na minha família tem uma tradição muito grande. Então eu não aceito. Mas o que é que adianta ter a tradição de ficar atrás e ficar com a mão seca? Quando Jesus está chamando esse homem para o meio, Ele está dizendo: faça o que você nunca fez. Sente onde você nunca sentou. Meu Deus. Se posicione onde você nunca se posicionou. Mas não acontece isso na minha vida. Você não se posiciona. Mas isso não muda na minha história. Você está no mesmo lugar de sempre, de vítima. Experimente tomar outra posição. Eu não sento mais atrás, eu não sou mais a vítima. Eu sou protagonista da minha história. Eu sou protagonista do que Deus tem para fazer na minha vida. Irmão, levanta a sua mão aí que eu vou profetizar algo sobre a sua vida. Quando a tua posição for diferente, as coisas na tua vida começarão a fluir. E Jesus está dizendo para você: se aproxima, sai de trás, porque eu tenho algo grande para realizar na tua vida. Eu encerro agora. A Bíblia vai dizer que Jesus diz uma terceira coisa. Pastor, não foi suficiente não. Não é que não é suficiente. É que quando nós nos aproximamos de Jesus, descobrimos que vamos passando vários processos. Aí você passa o primeiro processo e diz: ei, está tudo resolvido. Jesus diz: não, ainda tem um segundo. Mas era esse o último processo para que ele recebesse uma mudança completa na sua vida. E o processo é: estende a tua mão. Sabe como é que estava a mão desse homem? Atrofiada. Sabe como é que estava a mão desse homem? Muito feia. Sabe como é que estava a mão desse homem? Seca, sequíssima. Mas sabe o que Jesus disse? Eu quero curar você, mas eu só posso lhe curar se você estender a sua mão. Mas Senhor, não dá. Porque se eu estender a mão, conta-se a história, os historiadores, que todo homem que tinha a mão atrofiada escondia a sua mão. Você lembra que quando Moisés coloca a sua mão, o que é que Deus diz para ele? Coloca a tua mão dentro, porque ela ficará leprosa. Existia um costume que quando os homens tinham mãos leprosas, mãos atrofiadas, mãos ressequidas, eles andavam escondendo a mão por dentro da roupa. Só que Jesus disse: só existe cura se você expor aquilo que está seco. Porque Jesus não vai curar o que não é exposto para Ele. Sabe por que tem gente que nunca vai ser curado de ferida e vai ser ferido a vida inteira? Porque está escondendo as suas feridas. E tem outros que estão se escondendo atrás das suas feridas e dizem: já que eu tenho a mão ressequida, então deixa para lá. Só que Jesus está dizendo: mostra essa mão daí, tira essa mão daí. Você sabe por que o cego deixou de ser cego? Porque quando Jesus estava passando, ele não ficou mais escondido. Ele começou a gritar. Quando Jesus passou, ele não escondeu a realidade dele. Ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas tem gente, irmão, que é tão soberbo, que está com a mão atrofiada, que está com a vida atrofiada. Mas se Jesus passar 10 vezes na frente dele, ele não é capaz de dizer: Senhor, eu tiro a minha mão que estava escondida para te mostrar. Olha aqui onde é a minha ferida. Olha aqui onde é a minha dor. Olha aqui o que está seco na minha vida. Feridas encobertas vira podre, vira carniça. Mas feridas expostas vira restauração e cura. Essa área, Senhor, que está seca. Porque Jesus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Tem gente que diz: eu quero que Jesus faça isso, eu quero que Jesus faça aquilo. Jesus está olhando para ele e está dizendo: esse papel é seu, não é meu. Essa função é sua, não é minha. Tem gente que precisa dizer para Deus: Senhor, minha vida está seca,
por conta dos meus relacionamentos. Minha vida está seca porque eu não ouço a tua palavra. Minha vida está seca porque eu não consigo caminhar com o Senhor. Minha vida está seca porque eu vou para a igreja, visito a igreja, vou na tua casa, mas daqui a pouco eu já estou vivendo de novo as coisas do mundo na minha vida. Mas nessa noite chegou a hora de você mostrar a ferida e dizer: Senhor, tá aqui a minha ferida. Porque mais importante do que ficar com a ferida encoberta é mostrar ela para ser curado. Sabe por que aquele homem mostra a ferida? Porque ele sabe que vale mais a pena mostrar a ferida e talvez passar por uma exposição diante das pessoas. E talvez o que é que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão pensar com a ferida que eu estou mostrando. O que importa é que nunca mais eu ando com ferida encoberta na minha vida. Aquele homem fez uma conta de matemática rápida, gente. Aquele homem fez uma conta sabendo, dizendo o seguinte: escondida, ninguém está vendo, ninguém sabe, mas está ferida. Exposta, vai ser mostrada, vai ter julgamento, pessoas vão me apontar, mas pelo menos eu serei curado. Pelo menos a minha vida nunca mais será a mesma. Então esse homem sai abrindo mão do que ele tem que abrir mão. Esse homem vai tirando conceitos pré-concebidos, e ele vem para o meio e sai mostrando: está aqui Jesus, é essa mão aqui que está ressequida. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando ele assim fez, a sua mão foi restaurada. Eu falo isso muitas vezes para a igreja, eu vou repetir: na matemática de Deus não tem como dar errado. Depois que você faz aquilo que Deus disse que era para fazer, não tem como não vir esse resultado. Se o resultado não chegou, é porque a equação está errada. A culpa não está em Deus. A culpa não está nas pessoas, a culpa está em mim. Mas o que é que eu preciso, pastor? É reconhecer. E não somente reconhecer, porque se eu lhe disser que tem um grupo de pessoas que até reconhecem, mas não mudam. Até sabem, mas não mudam. Esse homem, além de reconhecer, ele diz assim: eu preciso fazer isto, é isso que eu vou fazer. Independente daquilo que você viva, faz o que tem que fazer. Se lança aos pés do Senhor Jesus. Expõe a tua ferida para Ele, porque nessa noite existe uma restauração de Deus para acontecer na minha e na sua vida. Versículo 10, para encerrar, diz assim: então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, instrumental aqui, disse ao homem: estenda a mão. Como é que a Bíblia diz? Ele fez assim. Não, pastor, ele fez diferente. Quem faz diferente do que Jesus diz nunca vai obter o resultado. Mas quem faz exatamente como Jesus diz, tem esse resultado. O que foi, pastor? Restauração. 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 Restauração significa vida onde estava morto. Restauração diz: o que estava atrofiado nunca mais será atrofiado. O que estava seco nunca mais será seco. Porque a vida de Deus vai começar a entrar. Eu declaro que haverá vida de Deus na tua vida. Eu declaro que haverá vida de Deus nos teus relacionamentos. Eu declaro que haverá vida de Deus nos teus negócios. Eu declaro que haverá vida de Deus na tua casa. Eu declaro que haverá vida de Deus no meio da tua família. E o nome dele será glorificado. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.